Queridos, feliz demais estar aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus, amém? Quero ministrar algo que Deus tem colocado no meu coração, algo que eu tenho queimado por isso, amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Gênesis do capítulo 5, amém? A partir do verso 21, Gênesis capítulo 5, 21. Glória a Deus. Você está bem, querido? Você está feliz? Você está abençoado? Jesus quer falar com você nessa noite, amém? Gênesis 5, verso 21 ao 24. E diz assim a palavra de Deus: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 300 anos, 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Deus, nós te louvamos nessa noite. E mais uma vez, Senhor, nós erguemos um altar de adoração ao Senhor. Colocamos a nossa mente, nosso coração diante de Ti nesse momento. Te pedimos, Senhor, nos revela a Sua palavra. Fala ao nosso coração, transforma, Espírito Santo, as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, transformar, temos o coração transformado nessa hora, que a Tua palavra traga sobre nós, Senhor, traga sobre nós uma transformação genuína, e que nós possamos, ó Pai, sairmos aqui transformados por Ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema da minha mensagem nessa noite, querido, é andando com Deus. Amém? E o texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Deixa eu te situar o texto. O texto falou de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus e deixou de existir, porque Deus tomou ele para si. Amém? Enoque é a 7ª geração a partir de Adão. Amém? Enoque é a 7ª geração a partir de Adão. Então Enoque, ele andou com Deus, caminhou com Deus, seguiu os conselhos de Deus, obedeceu aos mandamentos de Deus. Esse foi Enoque, amém? A 7ª geração após Adão. Só que Enoque viveu num tempo muito difícil, querido, bem difícil dos tempos de hoje em dia. Naquela época, na época de Enoque, não tinha os 10 mandamentos, amém? Não matarás, não roubarás, não furtarás, e por aí vai. Então Enoque andou num tempo muito difícil, em que os homens eram maus, mas maus de verdade, mano. Mal mesmo, amém? Era sangue no olho, e dente por dente, e por aí vai. Então Enoque andou com Deus em uma época muito difícil. Mas Enoque permaneceu em Deus, obedeceu ao Senhor, e Deus, ele o tomou para si. Sabe, queridos, como é incrível e fascinante andar com Deus. Sabe como é prazeroso, é maravilhoso andar com Deus. É edificante andar com Deus. Te traz um crescimento. Andar com Deus te livra do quê? Da morte. Não sei se você entendeu o texto, mas Enoque, ele não morreu, querido. Enoque, ele foi transladado. Ele andou tanto com Deus, ele viveu tanto com Deus, que Deus não falou assim: cara, esse cara tem que ser meu, agora. Você imagina, querido, uma pessoa que ande tanto com Deus, que goste tanto de Deus, que obedece tanto a Deus, que Deus olha lá do alto e diz assim: esse cara tem que ser meu agora. Eu vou pegar esse cara para mim. Então Enoque, ele não viu a morte, querido. Ele foi transladado, Deus o tomou para si. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Sabe, querido, eu tenho 10 anos de evangelho por aí. Eu sou muito ruim de data, mas é mais ou menos esse número aí. Há mais ou menos há 10 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E sabe, foram 10 anos andando com Deus. Desde lá eu não me desviei da presença do Senhor. Tive problemas sim, adversidades, erros, falhas. Isso todo mundo tem. Isso vai acontecer. Tive problemas, tempestades. Só que escute uma coisa, querido. Em nenhuma das minhas adversidades eu tive sozinho.
todas elas o Senhor estava comigo. Todos os meus problemas, todas as minhas tempestades, todas as minhas crises, o Senhor Deus estava comigo, porque eu estava andando com Deus. Amém? E eu quero nessa noite te incentivar, eu quero nessa noite te ensinar, através do Espírito Santo, Ele quer falar comigo, com você, a andar com Deus. A andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Querido, andar com Deus é ter experiências com Ele, não simplesmente estudá-lo por um livro. Eu e você, nós precisamos andar com Deus, porque andando com Deus é que a gente descobre quem a gente verdadeiramente é e quem a gente precisa ser. Andar com Deus vai revelar quem eu sou de verdade e quem eu preciso ser. Amém? Sabe, irmãos, andar com Deus é viver uma vida baseada na Bíblia. Só que a caminhada cristã, querido, às vezes ela não é muito fácil, por assim dizer. Às vezes não é muito fácil. Às vezes é fácil para algumas pessoas e para outras não. Sabe? E às vezes eu tenho facilidade com uma coisa, sabe? E mais, a Daniele tem facilidade com outra coisa e por aí vai. Escute uma coisa, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Uma coisa é certa, querido, Deus entende a sua dificuldade de caminhar com Ele. Amém? Deus, Ele entende a sua dificuldade de caminhar com Ele. O que você precisa, o que você não pode fazer é desistir dEle. Porque Ele vai te ajudar a caminhar com Ele. Porque Ele vai te ajudar na sua dificuldade de caminhar com Ele. Às vezes você pensa e acha insignificante, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Deus te entende. Ele é o único que te entende. E não importa a sua dificuldade, Ele vai te ajudar a caminhar com Ele. Ele vai te ajudar a seguir em frente. Amém? A única coisa que eu e você não podemos fazer é desistir dEle. Amém? Porque Ele quer muito andar com você. Deus quer andar com você. Amém? Você quer andar com Ele? Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Andar com Deus, a caminhada cristã, ela tem uma direção e um objetivo. Amém? Repete comigo, direção. Tá muito fraco, hein, gente? De novo, direção. Objetivo. Aí, andar com Deus é isso. A caminhada cristã nos revela que a gente tem uma direção e um objetivo. Everton, qual é a direção? A direção é a profundidade, irmão. A direção é a proximidade. Deus não te chamou para uma vida rasa. Escute uma coisa. A direção para andar com Deus é para frente. Nunca para trás. É profundidade. Cada vez mais vai ficando mais fundo, amém? Cada vez mais vai ficando mais fundo. Cada vez mais. É profundidade. Amém? E proximidade. Porque não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, a montanha, o gigante que se levante, Deus vai estar com você. Essa é a caminhada. Qual é o objetivo, Everton? O objetivo é, Ele quer você para Ele. Esse é o objetivo de andar com Deus. Ele quer você para Ele. Amém? Escute isso, querido. Andar com Deus é você entrar num rio. Aleluia. Andar com Deus é você entrar num rio. Abra sua Bíblia comigo, querido, em Ezequiel 47. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Amém, amém? Glória a Deus. Você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo. E passava à direita do altar, do lado sul. Verso 2. Ele me levou para fora do muro
pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo sul da porta leste. Verso 3. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Verso 4. Ele me pediu mais 500 metros. Ele mediu mais 500 metros. E atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Verso 5. Então ele mediu mais 500 metros. E ali, a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Deixa eu te contextualizar. Esse é o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele era um profeta do Senhor. E essa passagem foi uma visão dele, do céu. Amém? Em que o anjo ali ele ia medindo ali 500 metros e as águas estavam no tornozelo. Mediam mais 500 metros e as águas estavam nos joelhos. E até a ponto de nadar isso num rio. Amém? Você consegue entender isso? E sabe, querido, escute uma coisa. Para quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, como nós acabamos de ler, e nós acabamos de falar, que andar com Deus é como entrar no rio, amém? E sabe, quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, quem ainda não conhece o Senhor, ou quem ainda não está andando com Deus, é como se a pessoa estivesse na beira de um rio imenso, irmãos. Um rio imenso, infinito. Na beira desse rio, olhando o horizonte e se perguntando: o que será que tem do outro lado do rio? Eu e você, nós sabemos o que tem do outro lado. Aleluia. A vida eterna. Nunca mais haverá dor. Lá não tem dor, não tem choro. Andar com Deus é como entrar no rio. E do outro lado existe a vida eterna. Maranata. Aleluia. Lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Lá as ruas são de ouro, amém? Do outro lado do rio. Ah, mas espera aí, Everton, eu vou ter que me molhar para andar com Deus? É isso aí. Para andar com Deus tem que se molhar, irmão. Deixa eu explicar isso aqui melhor, senão você vai achar que eu não gosto de tomar banho, mas espera aí. Irmãos, às vezes é desconfortável, amém? Imagina agora, tem um rio aqui, hein, Yuri? E agora? Imagina agora, um rio aqui passando. E você fala para mim, você chega para mim, pô, Everton, tô querendo essa parada de andar com Deus. Então, vambora, Yuri. Entra no rio. Não vai ser desconfortável, meu irmão? Não vai molhar, o Yuri tá de calça, de tênis, bonitinho, o cara tá, pô, cheiroso, pá. Na moral, mó vacilo de tirar o cara na água, mano. Aí, Yuri, você vai começar a caminhar, eu falo pra você, e aí, entrou no rio. Beleza, molhou só o pé. Tranquilo. Bora caminhar, Yuri. Ih, tá no tornozelo, já molhou a calça, Yuri. E aí? Gente, tem gente que começa a caminhar com Deus e é isso aí. Já molhou a calça, já incomodou, vou ter que... Agora... Não. É continuar. Porque andar com Deus é isso, cara. Ele vai trocando as nossas vestes. Ele nos aquece se der frio. Se a gente tiver medo, Ele segura a nossa mão. Amém? Ele te dá veste nova. Se molhou, Ele fica tranquilo. Molhou, fica tranquilo. Molhou, tá com frio, tá sentindo, fica tranquilo. Deus está com você. Fica tranquilo. Ele troca a sua roupa. Ele te dá veste nova. Amém? Ele segura a sua mão. Só anda com Ele. Aleluia.
E a gente precisa ficar atento às medidas desse rio. Vamos resumir, a gente falou aqui, andar com Deus é como entrar no rio. Amém? E você vai ter que se molhar. Amém? Você vai ter que conhecer novas pessoas. Você vai estar na igreja, você vai conhecer gente nova, você vai se interagir, você vai caminhar, você vai entender, você vai amar. E é isso aí, andar com Deus, meu irmão. Andar com Deus é estar na igreja, irmão. Andar com Deus é estar no culto. Andar com Deus é orar em casa, é orar de madrugada. E é isso aí é se molhar. Aleluia. Amém? É sair de casa na chuva, como muitos saíram hoje, amém? Isso aí é andar com Deus, meu irmão. Isso aí é andar com Deus. A gente precisa ficar atento às medidas, amém? Vou usar o Yuri como exemplo. O Yuri entrou no rio, começou a caminhar, o Yuri. Yuri é esse menino bonitão aqui, galera. Ó, de azul ali, ó. Então, Yuri começou a andar no rio, molhou o tênis, começou a caminhar, molhou o tênis, me ligou. Yuri molhou o tênis, me ligou. Everton, molhei o tênis, mano. Falei, fica tranquilo, vamos orar. Isso aí é normal. Vamos lá, vamos seguir. Yuri continuou andando, molhou o tornozelo, Yuri me ligou. Everton, meu líder, pô, chega aí, cara. Pô, molhou o tornozelo, e agora, mano? E agora, o que eu faço? Fica tranquilo, Yuri. Yuri continuou caminhando. Molhou, subiu. Daqui a pouco o Yuri me liga. Everton, não tá dando mais pé. Meu líder, não tá dando mais pé. Falei, Yuri, é esse ponto que eu queria que você chegasse. Yuri, é esse ponto que eu queria que você chegasse. Sabe por quê, Yuri? Agora você vai precisar deixar algumas coisas aí para trás, cara. Sabe por quê, Yuri? Não vai dar, ó. Você vai ter que nadar, mano. Vou usar outra coisa que a gente não pode deixar a Bíblia não, né? A Bíblia tem que levar, né? Yuri tá me ligando assim, ó, cheio d'água, água aqui no pescoço. Everton, meu líder, não tá dando mais pé. Eu vou falar assim pro Yuri, agora tem que nadar. Aí é fundo, mano. Ah, mas eu tenho isso aqui, Everton, eu tenho isso daqui. Yuri, deixa. Larga. Nada se compara à vida eterna, Yuri. Nada. Eu não sei o que está te parando, meu irmão. Eu não sei o que está te impedindo de ir mais profundo em Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual o amor, qual o Deus, seja o que for, que está te impedindo de mergulhar em Deus, de andar com Deus num âmbito mais profundo, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deixa, abandona, porque nada se compara à vida eterna. Porque nada se compara à vida eterna. Amém? Então nós precisamos estar atentos às medidas em que estamos. Precisamos caminhar com o Senhor. Porque eu preciso andar com Deus, mas eu preciso me perguntar, Senhor, o que eu preciso deixar? Olhe para si mesmo nessa noite. O que eu preciso deixar para ir mais profundo em Ti, para continuar andando contigo, para avançar, para aquecer? Na medida que eu estou, Senhor, o que eu preciso deixar? Porque as coisas acontecem dessa forma, querido. Lembra que o profeta ele ia medindo lá, o anjo ia medindo 500 metros, e ele ia subindo, e as águas iam subindo do rio. E é assim que acontece, uma medida eu tenho que deixar uma coisa, outra medida eu tenho que deixar outra coisa. E você vai se tornando alguém em Deus, aleluia. Coisas dentro de você que só você sabe, que só você sente, que só você vê, só mexe contigo, talvez não mexe com outro. E é você e Deus, irmão, e você precisa orar e pedir para Ele assim, Deus, o que eu preciso deixar na medida em que eu estou? Porque você precisa avançar. Lembra da direção? A direção é o fundo. E o objetivo, Ele quer você para Ele. Você não pode ficar fora desse bonde, cara. O da vida eterna.
daqueles que vão morar no céu. Você não pode ficar fora disso. Aleluia. Deus está falando com você? Amém? Deus está falando com você? Aleluia. Então você vai precisar deixar coisas, porque logo logo você vai ter que aprender a nadar. Aleluia. Sabe, essa é a direção de Deus. O fundo. E se você está aqui essa noite e você se sente perdido, você não descobriu quem você é, escute uma coisa: andando com Deus, a gente descobre quem a gente é e quem a gente precisa ser. E se você está perdido, confuso, sem direção, dividido, é só andando com Deus você vai descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é, o que você nasceu para ser. Sabe por quê? Porque é andando com Deus, meu querido, é que Ele vai colocando as coisas no lugar. Às vezes a gente tá, hoje tem culto e você está sentindo coisas. Eu não vou porque eu estou sentindo esse tipo de coisa. Querido, é andando com Deus que essas coisas vão sair. É andando com Deus que você vai sendo transformado à imagem e semelhança dEle. Eu entendo você, querido. São 10 anos caminhando com o Senhor e foram exatamente assim, deixando coisas. Era 500 metros e a água subindo. E Deus, tira isso, abandona isso, para com isso. Essas músicas não mais. Esse tipo de gente, agora não. Se guarda para mim. Esse tipo de ambiente, esse tipo de lugar agora não é mais para você. Deixa. Para. Everton, abandona. Te faz mal, deixa de ver. Deixa de assistir. Deixa de ouvir. Vai caminhando. Leia a minha palavra. Fala comigo, caminha comigo, anda comigo. E o Senhor foi me transformando. Porque na nossa vida vem as escolhas para fazer. E se você não estiver andando com Deus, querido, sinto muito. Você vai fazer muitas escolhas erradas na vida. Amém? Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Você precisa ser alguém que se torne. Amém? Sabe, Enoque andou tanto com Deus. Ele descobriu quem ele realmente era. Sabe, querido, andar com Deus. Quem é que tem um melhor amigo aí? Quem tem um melhor amigo? Amém? Tem uma melhor amiga? Você tem uma melhor amiga? Sabe, andar com Deus é isso, querido. Sabe, aquela pessoa que anda com você direto. Sua mãe até às vezes fala assim: pô, tá andando com fulano, né? Tá andando com ciclano. Sabe, o melhor amigo, aquele que você conta as coisas. Aquele que você conta segredos, aquele que você desabafa. Aquele que no momento de desespero, você corre para ele. Isso é andar com Deus. Sabe, eu tenho um amigo. Amém, ele se mudou da cidade. Mas quando eu estava começando a minha caminhada cristã, a gente se tornou melhores amigos e tal. E começamos a caminhar junto na mesma igreja, a gente tocava junto, a gente andava junto. Ele estava na minha casa. Amém? E cara, eu não sei naquela época, querido, não sei na época de hoje em dia como tá, mas antigamente a gente era roupa que emprestavam para o outro e isso e aquilo. E a gente era amigo e a gente era pobre, amém? Então, irmãos, a gente estava na igreja, a gente estava ali no altar. E às vezes a gente se ligava um pro outro um domingo antes do culto. E aí, mano? Pô, aquela blusa lá. Pô, mano, também tô sem blusa também, tô sem roupa. Pô, então, chega aí então. Cara, eu te presto uma. Aí você me empresta a tua, porque aí vão achar que é roupa nova, porque tá compartilhando ali. Tá diferente. Querido, escute uma coisa. Até hoje, irmãos, ele foi embora pra mim e levou minha roupa. Eu fiquei com algumas roupas dele.
Ai, nem cabe mais aí, ó. Aí, tá vendo? Isso aí é maldade. Mas escute uma coisa. E andar com Deus é isso. Eu andava com Ele para baixo e para cima. No final de semana a gente estava junto, sabe? A gente desabafava, a gente orava junto, a gente cresceu espiritualmente junto, a gente foi no monte junto. E é isso aí. E andar com Deus é isso, é ter um melhor amigo. Sabe, escute uma coisa, Deus quer contar com você. Existe um monte de filho de Deus aí perdido. Os filhos de Deus aí perdidos. E Deus quer contar com você. Aleluia. Sabe, Deus, assim como eu emprestava roupa para meus amigos, para o meu amigo, e ele prestava para mim, Deus, Ele quer deixar coisas dele em você. Deus, Ele quer deixar coisas dele dentro de você. Deus, Ele quer te transformar em quem você nasceu para ser. Sabe por que andar com Deus, você não encontra só o que você quer buscar. E o que é bom também você encontra. Ele é bom, amém? Deus, Ele quer contar com você. Existe um monte de filhos de Deus perdidos por aí, esperando você andar com Deus, Deus revelar o seu propósito e você ir lá fora buscar os filhos de Deus. Amém? Irmãos, Enoque, ele foi geracional. Se você continuar lendo, eu não vou ler para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Lá, Gênesis 5, contou toda a história de Enoque, vai seguindo. E vai seguindo as gerações ali, depois de Enoque, até chegar a Noé. E no verso que fala da vida de Noé, diz exatamente isso. E Noé andou com Deus. Escute uma coisa, o seu antepassado Enoque andou com Deus. Agora Noé, gerações depois, e Noé andou com Deus. O que isso quer dizer? Enoque foi uma pessoa geracional, que se preocupou com a próxima geração. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente anda com Deus, Ele ressignifica a nossa vida. Ele nos dá propósito. Sabe, eu não conhecia Jesus e eu tocava violão, eu tocava para o mundo, fazia lá as batucadas, as coisas aqui, vamos para lá. Aí tocava lá no mundo, e aquela coisa toda, usava o meu talento no mundo. Quando eu encontrei Jesus, aonde eu estou? Tocando para Jesus, usando o meu talento agora para glorificar ao Senhor. Escute uma coisa, quando você anda com Deus, Deus ressignifica a sua vida. Deus, Ele te dá o propósito. Deus, Ele pega o seu talento, seja ele qual for, meu irmão, e põe propósito nele. Ah, Everton, o meu talento é falar muito. Oh, Deus está precisando de você, meu irmão, para falar da palavra de Deus, para subir aqui em cima aqui e pregar o evangelho. Ah, meu talento é abraçar, eu gosto de abraçar as pessoas. Você vai servir na recepção ali, ó, abraçar todo mundo que chegar. Aleluia. Deus, Ele ressignifica a sua vida. Amém? E te dá um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, escute uma coisa. Sua decisão de andar com Deus não tem a ver só com você. Tem a ver com a próxima geração. Você precisa andar com Deus. Sabe, escute uma coisa. Quem aqui viu, eu não sei, o ano passado, Léo, bola de ouro foi do ano, o Rodrigo ganhou, ano passado. Então, o prêmio da bola de ouro, quem conhece aqui? Quem gosta de futebol aí, conhece, né? Prêmio da bola de ouro, melhor jogador do mundo, essa para aí. Eu também não entendo muito não, tá ligado? Então, estou olhando pro meu sobrinho aqui que ele vai dar os visu. Então, prêmio da bola de ouro, ano passado, foi o Rodri. Todo mundo ficou chateado, né? Todo mundo queria o Vinícius Júnior, né? Futebol, a galera gosta do futebol, tá? E existe uma premiação, olha que interessante, uma premiação para aquele que é melhor jogador do mundo, e tal, status, aquela coisa toda, bola de ouro, premiação. Mas escute uma coisa, é o top 10, né? Faz o top 10 lá, dos melhores jogadores lá. A Bíblia também tem seu top 10. A Bíblia tem o seu top 10, você sabia disso? Se chama A Galeria dos Heróis da Fé. Escute uma coisa, Enoque
Ele está na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 vai dizer assim, 11:5, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda falar por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, você precisa andar com Deus. Todos os grandes homens da Bíblia, eles não eram, eles se tornaram alguém depois que andaram com Deus. Você precisa ser geracional. A sua atitude hoje de andar com Deus tem a ver com a próxima geração. Amém? Eu vou decidir andar com Deus. Aleluia. Então Enoque ele foi geracional. Enoque ele foi geracional. Sabe por quê, querido? Nós precisamos andar bem. Nós precisamos terminar bem. E nós precisamos de bons exemplos, sabe? A nossa geração não fala muito. Se falasse muito de Vinícius Júnior, de Rodri, de A, de B, de Cristiano Ronaldo. Mas, cara, naquela galeria lá, depois você lê lá Hebreus 11 e vai dizendo todos os grandes homens que andaram com Deus. Davi, Moisés, amém? Abraão, tá lá, você precisa conhecer a história dessas pessoas que andaram com Deus em tempos difíceis, passaram por provações e ainda assim continuaram caminhando com o Senhor. Você precisa de boas referências, de exemplos para caminhar com Deus. Amém? Nós precisamos andar com Deus para terminarmos bem. Escute uma coisa, e eu já vou caminhando para o fim. Nada que você possa conquistar nesse mundo se compara a conhecer a Deus e andar com Ele. Eu tenho 30 e alguns anos, preciso falar também. 30 e alguns anos, querido, mais de 10 anos de caminhada. Deus me deu coisas, eu ganhei coisas, eu perdi coisas, mas nada se compara à presença de Deus na minha vida. A Bíblia vai contar a história, querido, de um homem chamado Salomão. Salomão era o homem mais sábio do mundo, mais inteligente do mundo. Seu reinado foi impecável, cheio de prosperidade. Ele era famosão. As pessoas vinham fazer podcast com Salomão, cara. Salomão era top, famoso, rico, e por aí vai. Todo o reino dele prosperava, enfim, Deus deu paz às guerras. Só que teve um tempo, Salomão abençoado pelo Senhor, Salomão era descendente de Davi, ele andava com Deus, ele fez o templo para o Senhor, top, sucesso. Salomão era top. Salomão orou, pediu sabedoria para Deus. Deus me dá toda inteligência e sabedoria. Deus deu para ele sabedoria e inteligência. Ele foi o homem mais inteligente do mundo. O homem mais rico, talvez, que tenha existido. E por aí vai. Só que teve um tempo em que Salomão abandonou o Senhor e começou a adorar outros deuses. E todo o seu reinado veio abaixo. Divisão em seu reino. Ele começou a cobrar impostos mais caros aos seus súditos, ao povo, e todo o seu reinado desandou, divisão na família, enfim. E escute uma coisa, essas foram as palavras de um homem mais inteligente do mundo, de um homem que teve tudo, toda a riqueza. Ele era o cara mais inteligente, ele era o cara mais rico,
Ele era o cara mais famoso daquela época. Escute, essas são as palavras dele. Eclesiastes 12, 13 diz assim: aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. O que eu concluo disso aqui, querido? O que eu concluo da vida de Salomão? Não importa, não existe sabedoria, não existe inteligência, não existe riqueza, não existe nada que se compare à presença de Deus em nossa vida. Salomão teve tudo. Inteligência, mulheres, tudo. Mas nada disso se comparou à presença de Deus na vida de Salomão. E nada se compara com a vida eterna. Nada se compara a andar com Deus e ter experiências com Ele. Nós precisamos andar com Deus. Se coloque de pé. Resumindo as palavras de Salomão, ele diz: tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei, todas as minhas riquezas, fama, nada se compara. Ande com Deus, obedeça aos seus mandamentos. Isso sim vale a pena. Amém? Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos caminhar com o Senhor. Nós precisamos avançar, irmos mais profundo nele. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Nada se compara a andar com Deus e ter experiências com Ele.